Atos, capítulo 24. Encontramos aí? Diz assim a palavra: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo, acusação contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feitos notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou fosse na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te isto, que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ora, estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé
em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, para que, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra e com a meditação que teremos agora. Vamos orar? Pai, mais uma vez falamos contigo em oração. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos o entendimento da tua palavra, a unção, a sabedoria e a autoridade do teu nome, Senhor, para anunciar a tua palavra. Cobre-nos e escondes a sombra da tua cruz. E usa-nos, Senhor, para a edificação das nossas vidas, da tua igreja, pela pregação da tua palavra. Ensina-nos, instrui-nos, corrige-nos. Faz em nós aquilo que o Senhor tem determinado, a palavra do Senhor para nós nesta noite. Oramos em teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Que o Senhor nos mantenha coração atento, né, à sua palavra. Paulo havia concluído a sua 3ª viagem. Passou em Jerusalém, foi preso. Tumulto na cidade, mas Paulo sobreviveu ao tumulto e ao quase linchamento. Foi levado ao governador, ao comandante lá que prendeu Paulo. Ele não deu conta da situação, mandou agora para o governador Félix, depois de Paulo ter sido livre, né, de uma conspiração que fizeram contra ele. Finalzinho do capítulo 23, nos conta essa história, né? Lembra que 40 pessoas, 40 homens fizeram o voto de não comer nada sem que matasse Paulo, mas Deus estava ali no controle da situação. O sobrinho de Paulo escutou aquela história, foi lá, contou para o comandante providenciou um exército de 470 soldados para levar Paulo lá para Cesareia. Se você quiser colocar aqui o mapinha da 3ª viagem, da 3ª não, já da... Pode abrir aí que vai abrir direto nele. A Cesareia ficava já na beira-mar ali, né? No litoral. E Paulo estava em Jerusalém quando ele foi preso e foi mandado para lá, porque lá em Jerusalém ele corria risco. E em Cesareia, aqueles que o acusaram desceram até Cesareia, e é esse momento aqui que nós estamos agora. E eles trazem segundo o texto, orador, melhor traduzido seria para advogado, né, ou um promotor, que estaria ali agora apresentando o libelo, como ele fala, né, a acusação formalmente perante um juiz, que aqui é o Félix, fazendo papel de juiz, que era o que fazia os governadores, especialmente esse homem que governava ali a Judéia a esse tempo. De modo que Paulo está agora em Cesareia, né? Cesareia está bem aqui, não sei se você vai dar para identificar, mas bem aqui, assim. Né? Bem ali à beira-mar ali do Mediterrâneo. Muito bem, Paulo havia dado testemunho perante o povo judeu,
Paulo havia dado testemunho perante as autoridades judaicas, e agora Paulo está dando testemunho perante as autoridades romanas. Começa com Félix, depois vai vir Festo, depois vai vir o rei Agripa, e depois então ele vai ser mandado para César, porque ele apela para Roma na sua defesa. Mas eu queria me deter aqui nesse texto que lemos, porque é onde formalmente alguém apresenta uma acusação contra Paulo. Esse Tértulo. Né? E ali agora tem uma audiência, né? Onde Paulo está formalmente sendo acusado perante um juiz. E qual é a acusação de Festo? Qual é a acusação de Tértulo e dos judeus, de modo geral, que estava ali representado por aquele advogado de acusação? O verso 5, nós temos aí o resumo da acusação contra Paulo. O que é dito? O que eles dizem a respeito de Paulo? Primeiro, que Paulo é uma peste. Você está rindo? Você está rindo? O acusador ele não está ali para brincadeira, né? Ele está ali para massacrar mesmo lá o pobre coitado da vítima, que aqui é Paulo, sendo vítima de uma acusação pesada. Eles estão dizendo a respeito de Paulo: Paulo é uma peste, Paulo é uma praga. Deixar Paulo viver é como é um risco enorme para a sociedade. Como uma doença contagiosa, pior do que a Covid-19. Era mais ou menos isso que estavam dizendo de Paulo, perante um juiz, a quem eles deveriam ser verdadeiros. Mas esses estavam se utilizando da mentira para acusar Paulo. E mais, eles vão dizer que Paulo era o principal agitador, o líder de um grupo, de uma facção chamada os Nazarenos. E isso é dito para um governador romano na posição de juiz. Isso era uma acusação gravíssima contra Paulo, porque sabemos que o judaísmo, ele é todo fragmentado em seitas, né? Por exemplo, os fariseus, os saduceus, os essênios, todas as ramificações do judaísmo com ideologias religiosas e com ideologias políticas, porque as coisas se misturavam muitas vezes entre essas seitas ou facções do judaísmo, né? Os herodianos, os zelotes, eram algumas dessas seitas dos judeus, e agora, mais uma, os nazarenos. E isso, para os romanos, era um problema, porque essas ramificações do judaísmo muitas vezes representava movimentos contra o governo romano, a autoridade romana. Então não era uma simples acusação de que Paulo pertencia a uma facção religiosa dos nazarenos. Era colocar Paulo e colocar os nazarenos, aqui referindo-se aos cristãos, como algo perigoso para o império. E a terceira acusação que eles fazem sobre Paulo é que Paulo havia tentado profanar o templo. Tudo isso, irmãos, não passava de pura acusação ou acusações falsas, mentirosas. É interessante observar, irmãos, que Jesus havia advertido aos seus discípulos que isso seria e é uma possibilidade dos cristãos serem levados perante tribunais e serem acusados injustamente com falsas testemunhas por causa da sua fé.
Você deve lembrar o que Jesus falou em Marcos, se não lembrar, nós vamos lá agora. Marcos capítulo 13, verso 1 a 9. Não vai dar para a gente ler todo o texto, mas eu nem vou ler o texto, mas vou apenas a ele, Marcos 13. Jesus ali adverte aos discípulos com respeito a um tempo em que eles seriam levados perante tribunais, perante autoridades, para dar testemunho de Cristo. Vamos ler aqui, né? Vou ler a partir do verso 7, para encurtar aqui o texto. 13, 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra, Jesus está dando um resumo dos tempos dos fins, né, digamos assim. Ele vai dizer, verso 6, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, sim, aí o verso 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Ora, o que está acontecendo com Paulo, o que já havia acontecido com alguns discípulos e o que ainda acontece até hoje em muitos lugares de cristãos serem levados perante reis, governadores, perante autoridades, por causa da sua fé e sendo injustamente acusado com acusações falsas e mentirosas, não é algo que devamos estranhar, porque Jesus já nos advertiu de que isso aconteceria, aconteceu e ainda está acontecendo ainda em nossos dias. Muitos de nossos irmãos hoje ainda passam e enfrentam situações como essa, e se nós ainda não estamos enfrentando, é bom que nos preparemos. É bom que estejamos relembrados de que isto é uma possibilidade dos seguidores de Jesus. Não é algo que devemos nos estranhar ou nos surpreender, porque o nosso Senhor nos avisou disso, que enfrentaríamos isso, sim, especialmente à medida que os últimos dias fossem acontecendo, fossem chegando, a perseguição, o adversário se utilizando de duas armas poderosas, a mentira e a acusação falsa, que não deixa de ser mentira. Irmãos, preste atenção nisso. Satanás, ele sempre vai se utilizar dos mesmos recursos para obter os mesmos resultados. As armas que ele usa, desde o Éden, a mentira e acusações falsas. Desde o Éden. Quando ele se referiu a Eva e a Adão no jardim do Éden, qual foi a arma que ele utilizou para levar o homem a destruição e a morte? A mentira. Deus havia dito para eles, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, mas podereis comer de todas as demais. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Mas a declaração de Satanás para o casal, especialmente ali para Eva, foi, é certo que não morrerás. Mentindo. E de tabela, acusando Deus de ser um mentiroso, quando, na verdade, ele mesmo se utiliza da arma que ele acusa o seu adversário.
Entende qual é o princípio dele? Ele acusa daquilo que ele faz. E ele continua usando esse princípio, essa arma, ao longo da história. Jesus disse a respeito de Satanás, falando para os fariseus, uma dessas facções do judaísmo, falando para esse grupo dos fariseus, falando para eles, porque eles queriam matá-lo, matar Jesus. Ele disse: vocês são do diabo, porque ele é o vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio. João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. É o que está ali? Jamais se firmou na verdade. Satanás nunca vai falar a verdade. Nunca. Por quê? Porque ele é mentiroso. E o quê? Pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Está nele, está na sua essência falar mentira, mentir. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E essa é a arma que ele usa. E vai usar sempre. Para acusar o crente, para acusar as pessoas. Lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Apocalipse, capítulo 12, deixa eu ver se é 12 mesmo. Verso 10. Vai dizer, ali está dentro de um outro contexto, mas há uma afirmação ali, onde o texto diz que ele é o acusador dos nossos irmãos e que os acusa de dia e de noite. O texto está afirmando que Satanás é o acusador dos nossos irmãos ali. Alguém que está no céu está falando isso, né? Ele é o acusador dos nossos irmãos e os acusa de dia e de noite. Ininterruptamente, Satanás está acusando o povo de Deus diante de Deus. Hoje, agora, ele está fazendo isso a meu respeito, ao seu respeito, nos acusando diante de Deus, porque ele é o acusador. E dia e noite ele está acusando, apontando os nossos erros, apontando nossos pecados, e dizendo, ele é pecador. Porque ele é mentiroso e ele é o acusador. Irmãos, daí, o crente é chamado, primeiro, a não falar mentira. Amém? A não se utilizar da mesma arma que Satanás se utiliza, a mentira. É só uma mentirinha, pastor. É a arma dele. A mentira não procede de Deus, procede de diabo. Efésios capítulo 4, verso 24 e 25. A palavra de Deus nos fala assim, queridos. Efésios 4, 24 e 25. Ele vai dizer, o texto nos vai dizer. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fale a verdade. Deixa a mentira. Isso não faz parte do nosso contexto, da nossa
do nosso relacionamento, das nossas conversas, deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Amém? E se não podemos e não devemos usar as armas dele, também não devemos utilizar-nos de falsas acusações, ou de acusar quem quer que seja, de em especial qualquer um, mas e os nossos irmãos. Com respeito aos nossos irmãos, muitas vezes, nós nos tornamos acusadores. Porque com frequência nós estendemos a mão e apontamos, e julgamos e condenamos e acusamos. Confere comigo. Talvez precisemos reavaliar se também não estamos nos utilizando de um armamento que não nos pertence, a acusação. Quando eu acuso meu irmão, quando eu estendo a mão contra ele e digo, você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. Já pensou nisso? Que isso pertence ao outro e não a nós, porque é ele quem nos acusa. Mas muitas vezes nós estamos também nos acusando mutuamente, quando na verdade deveríamos estar tendo uma atitude completamente inversa. E qual é a atitude oposta a essa? Aquela que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer, como por exemplo, em Hebreus 10, 24 e 25, que encontramos ali. 24 vai dizer, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o oposto da acusação, do dedo apontando. É o oposto. Ele está dizendo, considere o seu irmão. Leve em consideração que ele é teu irmão. E nos estimulemos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Duas palavrinhas eu destaco aí. Consideremo-nos, ou considerar, ter consideração, e admoestação. E às vezes nós entendemos um tanto equivocado essa expressão admoestar. E como já dissemos aqui algumas vezes, e eu repito mais uma vez, a ideia que a palavra de Deus a ideia que essa palavra traz para nós não é aquela que normalmente nós atribuímos a ela, de chamar a atenção de alguém. A mesma palavra admoestar, a palavra admoestar está na mesma sintonia da palavra exortar, que vamos encontrar, por exemplo, em Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Ali o texto nos fala para nos exortarmos uns aos outros. Portanto, admoestar, exortar, todas essas expressões caminham na mesma direção, que trazem alguns sentidos que eu menciono aqui para os irmãos e para todos nós. Elas significam motivar, daí o estimular, motivar, aconselhar, ensinar, consolar, incentivar, encorajar,
São todas expressões que resumem o oposto daquela que é de acusar. Então, nos nossos relacionamentos, ao invés de estarmos nos acusando uns aos outros, deveríamos estar nos estimulando, nos exortando, nos encorajando, nos consolando uns aos outros, promovendo ambiente para que nos sentíssemos estimulados a fazer o que é as boas obras, as coisas corretas, as coisas certas que glorificam a Deus. Amém, irmãos? E jamais deveríamos nos acusarmos uns aos outros, porque já tem quem nos acuse todo dia diante de Deus. Amém? Paulo está ali diante de pesadas acusações mentirosas. Do mundo vamos encontrar isso e esperemos receber isso, mas entre nós jamais. Amém? Jamais, irmãos. Isso não tem a ver com Deus. Acusação, acusar um ao outro não tem a ver com Deus. O contrário, sim. Nos estimularmos, nos encorajarmos, dizer, olha, tudo bem, você pisou aí na bola, mas olha, eu estou contigo para a gente te ajudar a levantar e a gente caminhar junto, vamos juntos. Eu sei dos seus defeitos, eu sei, também tem os meus, mas a gente está aqui junto no mesmo barco, a gente vai em frente. A gente vai se fortalecer mais, a gente vai se estimular mais, a gente vai se encorajar mais. E a gente não vai permitir que os nossos lábios se abram para ficarmos nos acusando. Ao contrário, nós vamos nos fortalecer na unidade, porque a nossa luta não é aqui dentro. A nossa luta é com aquele que está lá fora, que tenta e que nos acusa todo dia, toda hora, diante do Pai, diante de Deus. Mas para ele nós temos uma resposta. Para ele nós olhamos para a palavra de Deus e já encontramos uma resposta para as acusações que ele nos faz. Sejam verdadeiras ou não, é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É que se quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Satanás pode lembrar do nosso passado, dos nossos pecados, das nossas transgressões e pode até nos acusar diante de Deus, dizendo, você lembra, Deus, do que Ele fez, de como Ele é ou era? E Deus vai dizer, eu lembro. Eu lembro. Mas lembro também que meu filho já pagou essa ofensa, que o sangue de Cristo já cancelou esse pecado. E a palavra de Deus me diz de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se Ele nos acusa, Ele tem uma resposta, e a resposta é a própria palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. 1 de João 1,9 e Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para quem está em... Você já está em Cristo Jesus? Você já está em Cristo Jesus. O sangue de Jesus já foi derramado sobre você. Você já se arrependeu dos seus pecados, já os confessou diante dele. Então você pode ter uma resposta alto e bom som para o acusador. O sangue de Jesus já me perdoou. E não há mais condenação, porque eu estou nele, escondido nele, abraçado nele, acolhido nele, na cruz.
Por isso Paulo vai dizer, eu me glorio na cruz. A cruz é o lugar da nossa glória, porque ali o nosso pecado e a nossa transgressão foi perdoada. Glória a Deus por isso. Então somos chamados, irmãos, a não nos utilizarmos das mesmas armas que o adversário se utiliza, como esses aqui estavam usando contra Paulo. Agora, qual é a reação que Paulo teve? Ou qual foi a reação que Paulo teve? Diante das acusações, diante da mentira, diante de um falso testemunho, diante daquelas palavras que vêm para ferir, para condenar, para expor o erro, a falha, às vezes verdadeiras e às vezes não. Mas mesmo quando verdadeiras, elas são malignas, porque expõem, porque acusa, quando na verdade a nossa palavra deveria ser num outro sentido. Mas quando vem de fora, está vindo de fora. E nós já temos uma resposta. Paulo tem uma resposta para aqueles acusadores. E eu separo essa resposta aqui em 3 momentos. A primeira resposta que Paulo dá é uma resposta de quem se firma na verdade. Diz para mim, de quem se firma na verdade. Capítulo 24, voltando lá, verso 13, Paulo vai dizer, verso 12, verso 11, né? Todo praticamente. Visto poderes verificar que não há mais de 12 anos desde que subi a Jerusalém para adorar. Paulo vai relatando os fatos. Né? Olha, aconteceu isso, como dizendo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Verso 13. E eles não têm prova da acusação que agora fazem contra mim. Por quê? Porque eu estou firmado na verdade. Nenhuma acusação será capaz de demover aquele que está apoiado e alicerçado na verdade. Amém? Daí a importância de sermos verdadeiros, de usarmos a verdade e nos firmarmos na verdade. Nada de falsidade, mas na verdade. E é o que Paulo faz, ele se firma na verdade. Essa é a resposta. É o primeiro aspecto dessa resposta que ele dá. Ele não acusa os seus acusadores. Olha só, preste atenção nisso. Ele não acusa os seus acusadores. Porque às vezes nós temos a tendência de pagar com a mesma moeda, de retribuir com a mesma intensidade a ofensa, a agressão, a ameaça, a acusação. É o famoso deu, levou. Não é isso? Mas Paulo não é desse princípio de quem diz deu, levou. Ele não responde com a mesma, ele não dá o troco com a mesma moeda. Ao contrário, ele não acusa, ele não ofende, ele não amaldiçoa aqueles que estavam ali injustamente o acusando de coisas gravíssimas. Ele não pede para cair fogo do céu sobre eles. Ele não canta, vocês vão ver a minha vitória. Não tem um negócio desse? Tem? Irmão. Ele não quer se vingar. Ainda chamam isso de hino.
A reação dele é: eu estou com a verdade. A verdade é uma só. Ele sabe o que ele mesmo vai dizer para a igreja de Corinto, segundo aos Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade. Em outras palavras, senão a favor da verdade, né? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, você está na verdade? Você está com a verdade? Então, não se abale. Não tente retribuir com a mesma moeda daqueles que estão se utilizando da mentira, da acusação, da ameaça e tudo mais. Não. Firma-te na verdade. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade. Ou seja, a verdade vai prevalecer sempre. Sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela vai triunfar. Então não se desespere, não. Firma-te na verdade. Você está com a verdade, então fique em paz, porque a verdade vai prevalecer. Nada podemos contra a verdade. Paulo sabia disso, ele falou isso para essa igreja. E é isso que ele está dizendo, está fazendo, se firmando na verdade. Amém? Na verdade, a verdade é a essência do próprio Deus. Jesus falou a respeito do Pai. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único, verdadeiro Deus. João 17:3. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, Jesus faz uma afirmação tríplice aí a respeito de Deus. Ele é único, ele é Deus e ele é verdadeiro. Ele é a própria verdade. A palavra de Deus nos diz, nos aponta uma impossibilidade de Deus. Mas tem coisa impossível para Deus, pastor? Tem. Mas a gente não diz que para Deus tudo é possível? Não. Quer dizer, a gente diz, mas não é verdade. Tem outras, mas uma das coisas que a palavra de Deus diz que é impossível Deus fazer, é Ele mentir. Hebreus 6:18. É impossível Deus mentir. Tudo que Deus fala é a verdade. E se é a verdade, você pode se firmar na verdade, porque ela vai prevalecer, porque é o próprio Deus. Jesus falou a respeito de si, porque essa verdade se personifica nele. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:16. Desculpa, João 14:6. Ele é a própria verdade, a verdadeira vida, o verdadeiro caminho, e perdoe-me a redundância, a verdadeira verdade. Em última análise, a palavra de Deus diz que ela é a própria verdade. Esse livro que você tem em sua mão, você pode confiar nele, no que está dito aqui, porque é a palavra de Deus. Jesus disse a respeito da palavra de Deus: a tua palavra é a verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então se firme na verdade, porque a verdade vai prevalecer mais cedo ou mais tarde. O problema é que às vezes parece que ela não está prevalecendo no momento. E aí, por causa da mentira, por causa da acusação, por causa da perseguição, por causa da verdade, o crente sofre por causa da verdade. Não é verdade? Mas até nisso, inclusive aí, a palavra de Deus nos diz que devemos nos alegrar, mesmo quando sofremos por causa da verdade. Quando parece que a mentira está triunfando. Quando parece que os acusadores estão prevalecendo.
Até mesmo nesses momentos, a palavra de Deus diz que eu devo me alegrar. Porque se eu estou sendo perseguido por causa da verdade, glória a Deus. Se eu estou sofrendo por causa da verdade, glória a Deus. Amém? Amém ou não, irmãos? Sim. Não é o que diz a palavra? 1 de Pedro 4,14. 1 de Pedro 4,14. Deixa eu ler aqui, já está aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Uau. Amém? Jesus já havia dito isso em outras palavras, em Mateus 5, verso 10 e 11. Ali Jesus disse, bem-aventurados sois, quando por minha causa, ou por causa da justiça, não, deixa eu ler de noite direitinho ali, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11 agora. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Sabe o que é injúria? Sabe o que é injúria? Injúria é uma ofensa grave, não é? Contra a honra. Vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado. Por quê? Jesus vai concluir esse texto aí, né? Lá, verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmãos, olha isso. É grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, mesmo que por um momento pareça que a mentira está triunfando, que o acusador está levando vantagem, é só por um momento, porque afinal a verdade prevalecerá. E mesmo nesse momento, a Bíblia nos ensina a nos alegrar, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? Segundo atitude que Paulo tem nesse contexto de perseguição, de acusação, de mentira, é que ele olhou para a eternidade. Simples assim. Ou seja, ele tirou os olhos daquele momento que parecia que a mentira estava prevalecendo e olhou para a eternidade, olhou para frente, olhou para além deste tempo, olhou para além desta vida, e é para lá que tem que estar o nosso olhar, irmãos. É para lá, não é para aqui não. Isso aqui passa, isso aqui é rápido, é uma contagem ligeira. Mas é para lá que tem que estar o nosso olhar. Ele vai dizer no verso 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de judeus como haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Paulo não apenas olha para a eternidade, mas ele olha para um momento na eternidade muito específico, o momento da ressurreição. Esse é um tema que nós
pouco mencionamos, pouco estudamos, e nem daria para a gente fazer isso aqui agora, por ser extenso, bastante extenso, mas basicamente Paulo está olhando para um momento em que Deus pedirá contas de toda mentira, de toda acusação falsa. Um momento em que todos comparecerão diante de Deus, justos e injustos, porque justos e injustos serão ressuscitados, estarão perante Ele para este momento. Eu não vou tecer grandes comentários em cima disso, como eu falei, porque o tema é muito extenso, mas apenas para pontuar, quando a Bíblia fala nesse texto aqui, em outros textos, como por exemplo lá de Tiago, e ele menciona os justos, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, como aqui Paulo está se referindo à ressurreição dos justos, e aqui também a ressurreição dos injustos, é o único local no Novo Testamento que Paulo faz menção à ressurreição dos injustos. Ele já havia feito e vai fazer a menção à ressurreição dos justos. Os justos aí, a palavra justo aqui, como também lá de Tiago, e como em outros momentos também na Bíblia, ela ganha um significado especial. É aquele que foi justificado pelos méritos de Cristo. Esse é o conceito desse justo. É aquele que não por sua justiça, não por suas ações, mas aquele que uma vez foi justificado pela fé em Cristo. É o que ele vai afirmar, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Quando ele vai dizer que nós somos, ou sendo, pois, justificados mediante a fé, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Nós temos paz com Deus. Não é isso que está lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa justiça que Paulo está se referindo, daqueles que foram justificados. Portanto, são justos por causa da justiça de Cristo, por meio da fé no que ele fez, na sua obra. E Paulo então está dizendo que esses que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, que o receberam como seu Salvador, e o reconheceram-se a si próprios como pecadores, e foram à cruz, porque ali está a justiça que justifica o homem dos seus pecados. Esses são os justos que ressuscitarão para receberem os seus galardões. Ao passo que também os injustos ressuscitarão. Os injustos, por sua vez, está no oposto, ao contrário, daqueles que não foram justificados pela fé em Cristo Jesus, porque não o receberam, porque não creram nele, porque não se reconheceram pecadores, porque não foram à cruz e não adquiriram a única justiça que poderia os justificar, a justiça de Cristo. Esses são os injustos. Em outras palavras, os ímpios, ou os incrédulos, ou aqueles que se mantiveram rebeldes para com Deus, para com a cruz. Esses também ressuscitarão, mas receberão a paga das suas obras, mais a condenação. E a gente não tem tempo aqui, senão nós iríamos aos textos. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17, nos fala do arrebatamento da igreja, onde acontecerá a ressurreição dos justos, porque elas não acontecerão ao mesmo tempo. A segunda ressurreição, e a Bíblia fala de duas ressurreições, não de dois acontecimentos, mas de duas qualidades de ressurreição. Uma é a ressurreição da vida, que Jesus fala em João 5, 29. A outra é a ressurreição da morte, a ressurreição para a morte e a ressurreição para a vida. São as duas ressurreições.
A segunda acontecerá lá, está relatado lá no Apocalipse, após o milênio, quando todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, agora ressuscitarão para o juízo. Apocalipse, capítulo 20, não, Apocalipse, capítulo 20, verso 13 ao 15. Depois você anota aí e confere, se isso te interessar, né? A mim me interessa saber qual é a ressurreição que eu vou participar. Porque o mesmo Apocalipse, capítulo 20, verso 6, vai dizer: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a segunda é a ressurreição para a condenação e o juízo final, relatado lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, Paulo está olhando para esse momento em que Deus julgará o mundo com justiça e com equidade. Porque o Deus de amor, que enviou seu Filho para salvar, é o Deus que julgará esta terra, irmãos. Disso você pode ter certeza. E o fará e o julgará como reto juiz, que julga com justiça e com verdade. Amém? Salmo 96, verso 13. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ele vem. E esse dia está chegando. Qual das ressurreições você participará? Em terceiro lugar, irmão, para eu fechar aqui, que o nosso tempo não nos permite mais, né? Primeira atitude de Paulo ao reagir às acusações, se firmou na verdade. Amém? Olhou para a eternidade, porque ele sabe que tem um Deus justo, que vai fazer justiça. Em terceiro lugar, enquanto ele estava aqui, ele não se conformou com os padrões deste mundo. Preste atenção nisso. Paulo está olhando para a eternidade, é verdade. Ele sabe que lá haverá um dia do juízo, em que os justos serão galardoados e que os ímpios serão condenados. Mas ele está aqui agora. É o nosso tempo. É esse momento. E nesse momento, o momento presente para Paulo é o momento em que ele está decidido a não se conformar com um padrão corrompido, de um mundo corrompido. Porque quando você lê o finalzinho do capítulo, você percebe o que acontece ali? Você percebe? Lembra o que nós lemos aqui? Percebeu o que aconteceu aqui? O juiz adiou a audiência, né? Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos adiar, vamos esperar o Lísias chegar, o comandante lá, né? Vamos esperar ele chegar. Desfez a audiência, mas o Félix, de vez em quando, chamava Paulo para ouvir Paulo a respeito da fé em Cristo. Da fé em Cristo. Paulo discursava, Paulo falava. O texto vai dizer que Paulo falou a respeito acerca da justiça, verso 25, né? Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. E Félix ficou até amedrontado com essa história de juízo vindouro, né? Mas qual era a intenção de Félix? Ele queria suborno. Ele queria dinheiro. Tanto que, de vez em quando, ele chamava Paulo. Paulo, vamos conversar, Paulo.
E Paulo conversava a verdade. E não se conformava a um padrão estabelecido numa sociedade corrompida. Do famoso jeitinho, não é? O dinheiro compra tudo, até a liberdade. O que está nas entrelinhas aqui é uma facilidade para Paulo se ver livre da prisão. Bastasse que Paulo metesse a mão no bolso e dissesse, toma aqui um trocado. E ele ficaria livre. Mas esse é um padrão de um mundo corrompido. É um padrão de um mundo mergulhado na corrupção, na mentira. Esse é o padrão de um mundo. Mas como Paulo mesmo vai dizer lá, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz, não vos conformeis a este mundo. E ele agora está dando exemplo disso. Comigo não tem jeitinho, Félix. E Paulo pagou um preço alto por isso. Ele ficou 2 anos na prisão. Poderia estar solto. Já pensou nisso? 2 anos na prisão, podendo estar solto, porque não quis se corromper, não quis se vender. Quantos que se vendem por tão pouco, por tão menos, né? Quantos crentes que se vendem por tão menos. Conheci uma pessoa que ele tinha uma criação de gatos em casa. Era gato na luz, gato na água, gato na internet, gato na TV, gato em qualquer lugar. Você está rindo? É verdade. E se dizia crente. Se dizia crente. Conformado a um padrão corrompido. Desonesto. Que aproveitava as facilidades. Mas esquecia que os caminhos fáceis, os caminhos largos, são caminhos que conduzem à perdição. E Paulo estava decidido a não negociar a verdade. Amém? Assim Paulo reage àquele momento difícil na vida dele. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a sua palavra. Feche seus olhos, vamos estar orando. Como eu tenho reagido às acusações, às mentiras, até onde eu tenho me tornado um acusador de meus irmãos. Senhor, obrigado pela palavra que nos expõe, que nos é como espelho. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Reveste-nos do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, santifica nossas vidas, Senhor. Não queremos nos conformar a este mundo. Não queremos ser mais um dedo acusador. Não, Senhor. Queremos ser uma igreja que nos estimulemos uns aos outros, que nos incentivemos uns aos outros, que nos encorajemos uns aos outros. Meu Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Prepara-nos para nos assentarmos à tua mesa. Cobre-nos, Senhor, com a tua graça. É a nossa oração. Amém. Amém. Irmão,